Unidade 4, Comunicação e Tecnologia. Aula 22.1, conteúdo: Regime Militar. Os antecedentes do regime militar. O governo do General Castelo Branco. Governo Costa e Silva. Habilidade: analisar os antecedentes do período do regime militar e seu processo inicial. Nós vamos trabalhar o período que foi após, o governo de Juscelino Kubitschek e após o governo de João Goulart. Esses dois governos antecederam o que nós chamamos de golpe militar de 1964. É um tema que, durante os próximos anos, vocês vão ouvir falar muito. Aliás, estão ouvindo falar muito, durante esses últimos dias, e nós vamos reviver e tentar, da melhor maneira possível, passar para vocês a substância que acabou levando, as circunstâncias que acabaram chegando a esse regime ou a esse governo militar. Hoje, nós temos um presidente militar, mas é um presidente eleito. Mas nós vamos voltar a mais de 50 anos atrás e lembrar de uma época em que o governo militar não era eleito. O governo militar era decidido pela força das armas. Muito bem, vamos lá. O Brasil de 1945 a 1964. Quando a gente falou sobre esse período, nós estudamos sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra. Ele governou durante 5 anos. Na verdade, todo esse período, de 45 a 64, foi um governo baseado numa Constituição, numa regra de leis estabelecida em 1945 para 46, em precisamente 46, que foi a Constituição brasileira, que previa algumas situações. Um mandato de 5 anos para presidente, certo? 5 anos para presidente, e daí, sem reeleição, você escolheria outro mandatário. Nós tivemos, nesse período, o general que participou da Segunda Guerra Mundial, Eurico Gaspar Dutra. Ele foi eleito presidente, de fato. Depois nós tivemos o Getúlio Vargas. O final de Getúlio Vargas foi um final trágico, Nós conversamos muito disso lá em 1954, quando ele acabou se suicidando. E depois, um pouquinho adiante, nós tivemos a eleição, Tivemos aquele período em que ele é substituído provisoriamente para terminar o mandato pelo Café Filho e por outros vice-presidentes, até chegar à eleição de JK. O JK, vimos que é uma sigla de Juscelino Kubitschek. E Juscelino Kubitschek terminou esse mandato lá em 1961, com a inauguração de Brasília. O governo de Juscelino Kubitschek foi um governo baseado ou tentado a ser um governo de crescimento econômico, de industrialização, mas uma industrialização vinda de fora, não brasileira. É como se esse copo d'água aqui, em vez de eu dizer que fosse produzido no Brasil, fosse produzido na Europa, na Rússia,
nos Estados Unidos, ou assim por diante. Voltando, o governo de Juscelino Kubitschek foi marcado também pelo slogan, né? 50 anos em 5, da onde ficou marcado principalmente a construção de Brasília. Mas não vamos esquecer que o governo de Juscelino Kubitschek foi marcado por um endividamento. Porque você fazer muitas obras, como ele se destacou, foi um período de endividamento. E isso tudo vai desembocar o endividamento da construção de Brasília, a chegada das empresas estrangeiras para a construção de automóveis, a troca do modal, ou seja, daquele modelo de transporte ferroviário para o transporte rodoviário. Isso tudo acabou levando ou nos conduzindo para um endividamento junto a órgãos internacionais. Esses órgãos internacionais iam desde o Banco Mundial até o próprio governo dos Estados Unidos. Voltando um pouquinho. E aí nós temos a eleição de João Goulart. João Goulart, ou melhor dizendo, Jânio Quadros, porque nós temos uma série de GGs, né? JJG. O Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil pela UDN. A UDN nunca havia conseguido eleger um presidente. União Democrática Republicana nunca havia conseguido fazer isso. E conseguiu com Jânio Quadros. Mas Jânio Quadros não era muito fiel, não era alguém que a UDN de fato estava naquele momento precisando. Ele acaba defendendo outros valores, ele acaba condecorando o próprio Che Guevara, que era uma figura odiada pela UDN e também pela própria direita brasileira, pois representava o governo cubano, que naquele momento estava sendo um governo pró-soviético. Não vamos esquecer da Guerra Fria. Aí é que a gente chama a atenção, porque o Brasil estava diante, né, daquele contexto da Guerra Fria. Não podemos esquecer isso. Renuncia o Jânio Quadros em agosto, e olha a data que ele escolhe, 24 de agosto de 1961. Ele renuncia nessa data, que é a data do suicídio de Getúlio Vargas. Ele pensava, ele intencionava, talvez, é o que a gente conjectura, é o que a gente pensa, é o que a gente propõe em história, talvez ser reconduzido ou voltar ao cargo de presidente nas mãos do povo, nas mãos das massas, mas não é isso que vai acontecer, tá? Então, ao fim e ao cabo, o Getúlio, ou melhor, Jânio Quadros, vai embora do Brasil, não consegue ser colocado novamente no poder, como ele pretendia, e assume o vice. O vice não era nada mais, nada menos do que alguém extremamente ligado ao getulismo. Professor, mas o getulismo não havia sido abandonado lá com a morte de Getúlio? Não, ao contrário, o getulismo ainda existia, mas paralelo a essas forças. E nesse momento Getúlio, ou o getulismo, acaba incorporando ou sendo incorporado, né, por João Goulart, ou Jango, como era chamado. Por isso, às vezes a gente faz uma confusão, né,
JJJ, Juscelino, Jânio e Jango. Bom, e ao final disso tudo, ele assume como presidente, apesar de, no primeiro momento, os próprios militares se opõem. Não deveria assumir, não deveria ser colocado como presidente, uma série de contestações. Mas ele assume. O seu cunhado, que era o Leonel Brizola, eu acho que alguns de vocês, principalmente nossos professores, conhecem ou lembram desse nome, Leonel Brizola. Leonel Brizola participou das eleições de 1989 contra o ex-candidato Lula, Collor, em 1994 contra o Fernando Henrique. Então o Leonel Brizola, e depois de 98, né, se alia ao Lula e tenta enfrentar o Fernando Henrique. Então até 1998, Leonel Brizola está muito presente na política brasileira, mas não consegue se impor, não consegue convencer a população brasileira de que seu projeto era, de fato, um projeto cabível, um projeto que fosse eficiente ou ao gosto, à necessidade brasileira. Mas naquele momento, lá em 1961 para 62, Leonel Brizola defende que o Jango, que também era gaúcho como ele, fosse empossado. Jango é empossado, de fato, mas não consegue se estabelecer, não consegue se fortificar, não consegue se impor, não consegue ter a força que necessitava ser a força de um presidente. E em 1964, ele é deposto. Ele é retirado do poder pelos militares. Isso não acontece por acaso. Jango também, ou João Goulart, devido a uma série de outras situações, acaba colocando-se como um presidente frágil, né? Ele acaba colocando-se ao lado de grevistas, uma série de revoltas que acontecem dentro do Exército e da Marinha, e isso tudo o coloca ao contrário, o coloca como um inimigo das Forças Armadas. Isso era muito perigoso naquela época. E as Forças Armadas reagindo, inclusive com o apoio de João Goulart ou Jango, as forças contra o governo, as forças das ligas camponesas, que na época eram o Movimento Sem Terra, contra as forças de grevistas, né? Contra não, a favor das forças grevistas, acaba conseguindo, por fim, como estamos vendo aí, a sua deposição. O Brasil tinha vivido uma grande transformação desde os anos 1940, ao assumir o cargo Jango, ou João Goulart, e este encontrando muitos problemas sociais e econômicos. O estopim para o golpe militar aconteceu em março de 1964, quando Jango determinou a reforma agrária, a distribuição de terras. O problema é que ele iria distribuir as terras dos grandes e ricos fazendeiros para as famílias mais pobres. E isso causou uma pressão, uma indignação dos mais ricos contra os mais pobres. A marcha da família com Deus para a liberdade, como eu já tinha colocado adiante, foram momentos em que ele reuniu, conforme nós vimos no desafio,
mais de 500 mil pessoas, não o Jango, mas o opositor de Jango, naquele momento, os militares, entre outras forças, o próprio antigo inimigo, Carlos Lacerda, né, que se opunha ao varguismo ou às forças de Vargas desde os anos 50. Em 31 de março de 1964, João Goulart foi derrubado por um governo militar. 31 de março. Nesse dia, o Brasil começou a viver uma outra fase que, em certa parte, em certas situações, nós podemos aí colocar como até hoje uma chaga, uma ferida que está aberta perante nós. Isso é o regime militar. O primeiro presidente desse regime militar foi o general Castelo Branco. O Castelo Branco havia servido nas Forças Armadas, lá na Segunda Guerra Mundial, e agora colocava-se como o primeiro presidente deste novo governo. Primeira medida do governo foi reduzir as contas públicas. O AI-2, que foi a primeira lei estabelecida na presidência da República em 1965, disse que as eleições seriam indiretas. E o AI-3, em 1966, dizia que as eleições também valeriam indiretamente para governadores e vice-governadores, além de prefeitos das cidades de fronteira. Aqui, qualquer cidade que fosse na Amazônia de fronteira não teria eleições. Eu vou citar alguns casos: São Gabriel, Benjamin Constant, Tabatinga. E adiante, vamos dar andamento à nossa aula. Muito bem, estamos falando do governo militar. Vocês já devem ter ouvido, vocês já devem ter, através dos pais, através dos avós, visto, ouvido falar sobre governo militar. Um governo militar pode ser um governo eleito, como nós temos hoje nos nossos dias, ou um governo imposto. Na verdade, hoje em dia nós temos um governo que tem um presidente militar. Ele não foi colocado lá, ele foi eleito. Mas nós vamos voltar a 1964. O governo militar se instala no Brasil como uma das formas ou um dos meios de você conseguir colocar dentro do governo alguém ou forças, né, ligadas aos militares. O governo militar, o último governo militar no Brasil, ele vai deixar de existir em 1984 para 85. Então, se nós contarmos essas datas de 31 de março até os fins de 1984, nós vamos ter aí por volta de 21 anos, correto? Bem, esses governos, eles estabeleceram vários presidentes. Ao contrário de outros países, muitos países têm governos militares que duram muito, muito tempo. O do Brasil durou 21 anos. Mas nós, ao contrário de outros países, não tivemos apenas um presidente. Nós tivemos vários presidentes, certo? Isso por conta de uma tentativa dos militares em tentar dar um ar
tentar dar uma certa aparência de democracia, certo? Enquanto em outros países como o Chile, Paraguai, né, ou outras nações que a gente conhece até hoje, estabeleceram governos militares onde uma pessoa só mandou ao longo de 30, 40 anos. Hoje em dia mesmo, na Coreia do Norte, nós temos governos militares que se estabeleceram e se colocaram aí durante mais de 50 anos ou mais. No Brasil, houve uma tentativa de fazer uma diferença. Vamos tentar fazer diferente para não parecer que somos iguais aos militares ou aos governos de ditadura como nós tivemos em outros países. Isso se deu, por exemplo, na alternância, ou seja, na situação em que os governos se sucediam, trocavam, né, de presidente a cada 5 anos. Isso ficou muito claro, principalmente a partir que os militares estabeleceram uma nova Constituição. Olha, aí estamos falando de novo de Constituição, né? Falamos da Constituição de 1824, esse ano nós falamos de 1891, depois de 1930, 34, 46 e agora 67. 7 constituições pelas quais o Brasil passou todo este tempo. Bem, estamos na Constituição de 67, onde os militares tentam estabelecer uma nova ordem. Eles até chamavam de revolução. Bom, revolução não é nenhuma novidade. No Brasil a gente chama revolução o golpe de 30, depois o Estado Novo de 38 e assim por diante. O Marechal, que é o maior posto que nós temos dentro de um exército, que foi o Marechal Castelo Branco, cearense, deixou o governo em 1967, do comecinho de 1967. Ele não aceitava a continuidade do governo militar. Ele acreditava que o governo militar deveria acabar, deveria terminar ali naquela fase, naquela época, que foi para derrubar, para tirar o João Goulart, né? Ele era a favor de tirar o pessoal do Getúlio Vargas do poder. Porém, pessoal, muita gente dentro dos círculos, dentro das forças militares, acabaram acreditando, pensando que seria mais interessante continuar no poder. E venceram, né? Ou venceu este grupo. E aí se elegeu ou se escolheu o gaúcho Marechal Costa e Silva. Foi durante o governo do Marechal Costa e Silva que nós tivemos os chamados anos de chumbo. Chumbo é uma coisa pesada, chumbo é uma coisa que, né, tem um peso maior. Bom, ele recebeu esse apelido porque durante o seu governo foi eleito pelo Congresso Nacional, né? Ele foi eleito, foi escolhido, não foi escolhido pelos brasileiros, como você hoje vota em presidente. Naquela época se escolhia os deputados e senadores e eles votavam no seu lugar para um candidato a presidente. Porém, quando ele foi escolhido, cresceram os movimentos de oposição, porque acreditava-se que o regime militar
né, aquela época de transição, já tinham derrubado, o João Goulart ou o Jango já não estava nem morando no Brasil, não estaria mais representando nenhum perigo comunista. E aí a população começa a perceber que, na verdade, havia sido enganada. E que Costa e Silva, na verdade, representava uma continuidade daquilo que começou em 1964, lá no 31 de março. Uma das comprovações disso foi a edição ou a assinatura do Ato Institucional número 5, que foi feito em 1968. O AI-5, prestem bem atenção nesse nome, AI-5, Ato Institucional número 5, que vai ser muito cobrado na vida de vocês em provas, em redações, enfim. Esse AI-5, na verdade, ele representou ou tornou-se a prática da perseguição, da tortura, como um fato consumado. Primeiramente, como está escrito aqui, o Congresso é dissolvido. O Congresso que nós estamos falando são os deputados e senadores. Você pode ser contra o senadores e deputados, mas você não pode compreender que eles sejam algo que seja indispensável para representar perante a população ou perante o governo uma oposição. O presidente não pode mandar sozinho, correto? Mas nessa época, quando ele dissolve, quando a gente diz dissolver, quer dizer o quê? Acabar, eliminar, né? Claro, ele não matou ninguém naquele momento, mas ele mandou todo mundo ir para casa. Falou, acabou, vocês não servem mais, nós vamos escolher outros senadores e outros deputados. E isso significou o quê? Significou o fim de uma era, o fim de uma fase. A luta dos operários também passou a pressionar o governo por melhorias salariais, principalmente na região de Contagem, em Minas Gerais, onde haviam siderúrgicas, onde havia um operariado, um grupo de trabalhadores mais organizados, e em Osasco, em São Paulo também. A repressão foi ainda mais intensa. A partir desse momento, sem o Congresso, o governo passa a combater com mais força, com mais intensidade e violência, não vamos deixar de notar aqui, qualquer manifestação dos trabalhadores. Professor, mas o que tem a ver pedir aumento de salário com o comunismo, com golpe, com Jango, com João Goulart? Bom, qualquer coisa que ameaçasse, que demonstrasse que a população estava insatisfeita, representaria nesse momento uma ameaça à nação. Era assim que as Forças Armadas, que o Exército principalmente, mas também a Aeronáutica e a Marinha, entendiam como perigosas. Certo? E isso representou aos trabalhadores, independente de serem ligados ou filiados, simpatizantes do comunismo, serem alvos de uma repressão. Repressão quer dizer uma perseguição violenta.
Nós temos aqui algumas imagens. O Diário de São Paulo, um dos jornais, colocando aí, né, a entrada em vigor do ato institucional no Congresso. Olha aí o que ele dizia. Concedia poder ao presidente da República para suspender os direitos políticos pelo período de 10 anos de qualquer cidadão brasileiro. Veja que antes disso, lá com o Castelo Branco, não tinha acontecido isso, né? Não havia acontecido. A partir do AI-5, aí volto a lembrar, volto a falar, volto a frisar, deixar bem claro. A partir do AI-5, Ato Institucional número 5, o governo militar passa a tornar-se, de fato, uma ditadura como nós conhecemos em qualquer outro país. Também, olha aí, concedia poder ao presidente da República para cassar. Cassar é eliminar, tirar, acabar com mandatos de deputados federais, estaduais e, veja, até vereadores, que falassem, obviamente, mal do governo. Proibia manifestações populares de caráter político. E também, por último, suspendia o direito de habeas corpus. Sabe o que é habeas corpus? Quando você vai preso, por qualquer motivo que seja, você pode pedir habeas corpus, ou seja, o seu advogado vai pedir para você responder o processo em liberdade, tá? Só que naquele momento o habeas corpus estava eliminado. Não podia acontecer. Então você fosse preso, você estava realmente preso e não ia sair até ser julgado, nem que demorasse 10, 15, 20 anos ou mais. Por último, impunha a censura. Censurar é proibir. Olha aí, censura prévia. Proibir jornais, revistas, livros de falar algo que prejudicasse o governo, e isso era revisto, isso era supervisionado, isso era acompanhado por fiscais do governo. Inclusive, aqui vamos colocar bem claro, dentro das salas de aula. Falasse mal do governo, algum aluno infiltrado, algum aluno que fosse do governo, estivesse ali para supervisionar, poderia ser um professor, nesse caso, preso.